Antes de falar dos bastidores, eu quero trazer uma informação aqui sobre o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A comissão técnica ciente da situação no Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, onde o Corinthians pega o adversário da Série B que está priorizando a Série B. Joga dentro de casa, venceu fora. Ou seja, será que há necessidade de repente, estourar algum jogador? O Martínez vai voltar correndo da seleção, o Memphis vai voltar correndo da seleção, o Hugo também, mas o Hugo é goleiro e não vai jogar pelo Brasil. Muito provavelmente não vai. Agora o Memphis e o Martínez, por causa disso, por causa de todo esse contexto, você deve aguardá-los no banco de reservas. Ou eles serão preservados e nem relacionados, ou eles irão para o banco de reservas. Essa é a informação que eu tenho. E o Ranieri é outro que pode ser que tenha condição de jogar já contra o Atlético Paranaense, apesar da lesão na coxa. Só que a comissão técnica está receosa. É outra que... Será que precisa arriscar? Será que o Corinthians não tem condição, com o elenco que está à disposição, colocar para jogar e segurar essa classificação sem arriscar uma lesão no Ranieri, ou no Martínez, ou no Memphis, colocar os caras numa espécie de sacrifício, sem o descanso devido, sem a recuperação devida, no caso do Ranieri? É essa a conversa dentro do Corinthians e a tendência, muito provavelmente, o que o pessoal tem comentado é de que esses jogadores não devem ir para o jogo, tá? Porque não há, entre aspas, necessidade de arriscar a esse ponto, não há necessidade de correr esse risco. E eu concordo plenamente. Breno Bidon, suspenso no Campeonato Brasileiro, pode jogar na Copa do Brasil. Bidu e Mateuzinho voltam a reforçar o Corinthians. Lá na frente o Corinthians muito provavelmente vai ter o Yuri Alberto de volta também. E aí você tem o Yuri, você tem o Garro e você tem o Guinegão. Talvez a gente tenha pela primeira vez esses três juntos. Enfim, esse é o Corinthians se preparando para um jogo importante que deve dar vaga ao Corinthians às semifinais da Copa do Brasil. E a escalação do Corinthians deve se desenhar desta maneira. Com o Corinthians entendendo que dá para montar um time forte, competitivo dentro de casa, capaz de conseguir a classificação, sem colocar sob risco jogadores importantes desse time para a sequência da temporada. Tá bom? Agora sim, vamos falar de bastidores do Corinthians, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu vou começar falando de um caso do advogado Victor Nasrallah. É esse o nome, é isso? Victor Nasrallah. Esse é o nome do advogado do Corinthians que gerou toda uma polêmica nos bastidores. Aliás, uma informação trazida inicialmente pelo blog do Paulinho, que gerou muito debate dentro do Corinthians. E ontem eu conversei com dirigentes importantes do Corinthians sobre essa situação. Vou tentar resumir aqui para vocês. O que acontece? O Victor Nasrallah, ele era um advogado que trabalhava junto com o Yonk Lee. Tá? Ele participou da defesa do Augusto Melo em 2023. Em 2023, ele participou da defesa do Augusto Melo. Quando Augusto Melo veio para se candidatar à presidência, ele também fez parte daquela campanha de tudo mais. Inclusive, foi ele, o advogado, a apresentar para a Chapa 82, para conseguir o apoio da 82, foi ele o advogado que mostrou ali que o Augusto não devia mais nada para ninguém na justiça, que já tinha prescrito alguns casos em que ele havia sido condenado e tudo mais. Tá? Então, ele fez parte de tudo isso, tinha contato com o Augusto Melo. E aí, quando o Augusto Melo se elegeu, o Augusto trouxe, o Yonk Lee trouxe o Vitor para dentro do clube. O Vitor é criminalista e ele estava responsável por todos os casos relacionados a inquéritos policiais envolvendo o Corinthians, todos, não só relacionados ao Augusto Melo, tá certo? Então é isso. O que aconteceu? Quando o Pantaleão assumiu a diretoria, o Pantaleão tirou o Vitor. Quando o Cascone assumiu a diretoria, ele trouxe de volta o Vitor. Quando o Pantaleão, de novo, voltou a assumir agora como superintendente, ele iria novamente tirar o Victor de todos os casos relacionados ao ambiente criminal, aos inquéritos policiais. E aí, naquela ocasião, o Armando Mendonça, depois de escutar o Victor, o vice-presidente Armando Mendonça, ligou para o Pantaleão para solicitar que o Pantaleão reconsiderasse, avaliasse se não era melhor deixar o Victor, sob a alegação de que ele fazia ali um bom trabalho, que ele estava entregando um bom trabalho, e de que o próprio Pantaleão não teria condições de apurar absolutamente, acompanhar absolutamente todos os casos envolvendo inquéritos policiais do Corinthians. São muitos, né? São muitos casos, e você muitas vezes precisa ir até os lugares, até Suzano, até aqui, até ali,
e que isso não seria, em tese, o trabalho do responsável pelo departamento jurídico, que era importante ter um cara como o Victor para fazer esse trabalho e que ele vinha entregando um bom resultado. O Armando pediu para o Pantaleão reconsiderar e o Pantaleão, naquele caso, falou, bom, tudo bem, então manteve o Victor Nasrallah nessa situação. O que acontece? O que acontece é que lá atrás, quando o Augusto Melo era presidente, ele estava numa viagem à Europa e ele pediu para o Osmar Stabile assinar uma procuração para que o Victor tivesse uma procuração do Corinthians em alguns casos. E agora, neste caso, o Pantaleão, quando enviou também para o Osmar Stabile uma procuração para o Victor entrar como assistente de acusação no caso da Vai de Bet, o Osmar Stabile assinou. O Osmar Stabile me explicou que ele nem sabia, ele atendeu um pedido do presidente e depois um pedido do seu superintendente jurídico, que ele nem tinha se atentado que era a mesma pessoa, e de que também não sabia, não tinha informação de que o Victor Nasrallah havia sido, em 2023, advogado do Augusto Melo. Houve um desgaste, houve toda uma situação interna chata em cima disso. O Victor Nasrallah, inclusive, falou com a Marília Ruiz, dizendo para a Marília Ruiz que bom, tudo bem, se não quiser só pagar a multa. E aí vem aquele questionamento, multa? O escritório de advocacia dele tem multa a receber? Será que foi mais um contrato feito pelo Augusto Melo que ele colocou uma multa estranha? A gente vai ter que apurar, entender que multa é essa, e se ela é uma multa relacionada ao caso da Vai de Bet ou se ela é uma multa relacionada a tudo que envolve o trabalho dele dentro do Corinthians, porque em tese esses escritórios normalmente não tem multa rescisória para você se desvincular do clube. Enfim, estranha essa situação, estranho o que ele falou, mas é isso, é essa a situação. O Corinthians, a partir deste momento, ao entender toda essa situação, vai discutir o Victor Nasrallah nesta segunda-feira. E a decisão será do Pedro Soares, o novo diretor jurídico do Corinthians. A tendência, já adianto para vocês, é que ele deixe esse caso da Vai de Bet, que ele não entre como um advogado que vai participar como assistente de acusação nesse caso da Vai de Bet, porque ficaria muito estranho, né? O advogado participando como assistente de acusação em nome do Corinthians contra o Augusto Melo é o ex-advogado do próprio Augusto Melo em 2023. Esquisito, o Corinthians então vai tirar o Victor Nasrallah desse caso e vamos aguardar para ver se não vai tirar ele do Corinthians como um todo. Se ele será afastado do Corinthians, se ele deixará de prestar serviço do Corinthians mais uma vez. Ele disse que não tem problema nenhum, que já prestou serviço, que tinha contato com o Augusto Melo, que agora não tem mais, mas, enfim, fica uma situação esquisita. Até há uma discussão se a OAB permitiria isso, né? O advogado trabalhou para o Augusto Melo ali e agora vai trabalhar contra o Augusto Melo, mas há um entendimento, pessoas do clube, de que os assuntos não conflitam, né? São assuntos completamente diferentes que o advogado trabalhou, que em tese ele poderia, mas a situação gerou um desgaste tão grande que o Victor deve de fato ser afastado deste caso e talvez do Corinthians, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre o Ministério Público, que está investigando os casos cartões corporativos e também das notas fiscais da gestão do Yuri Monteiro Alves. Ainda tem informação sobre o patrocinador master e do name rights, mas vamos lá. O caso do Ministério Público, pegando aqui as anotações. O que é importante destacar para vocês? Primeiro de tudo, o Corinthians entregou as documentações ao Ministério Público? Não. Muita gente publicou, eu sei de que o Corinthians havia entregado as documentações, ou pelo menos parte delas. Eu também tive informações nesse sentido, mas não, o Corinthians não entregou absolutamente nada. E aí vem uma pressão muito forte para cima do Osmar Stabile. Qual que foi a pressão que veio exercida para cima do Osmar? Pessoas dizendo que você não pode, é crime, você não pode pegar dados bancários e fiscais de alguma pessoa e enviar para alguém, nem mesmo para órgãos públicos, sem uma decisão judicial sobre isso. Sem um pedido judicial sobre isso. Uma juíza lá ir lá e fazendo esse pedido para você entregar, ordenando que você entregue, tá? Então houve ali muita pressão para cima do Osmar Stabile de que ele não poderia fazer isso, de que era bom ele tomar cuidado, de que ele poderia até sofrer um impeachment se ele fizesse isso, tudo mais. Houve muito cuidado nesse sentido. Outra coisa, bom, mas sobre isso, só para complementar, foram consultados alguns advogados, foi consultada até uma juíza sobre isso, e advogados do Corinthians também foram consultados, e houve um entendimento de que não tem problema nenhum de você enviar o que está pedindo a Justiça e o Ministério Público. Por quê? É mais ou menos assim, você tem uma empresa, aí a sua empresa é vítima de um golpe,
abre-se uma investigação e você vai enviar os documentos da sua empresa para esses investigadores. Ou seja, você não está enviando os documentos particulares de alguém, não é a quebra do sigilo fiscal e bancário de alguém particular, é da sua empresa. Ah, se pessoas estão envolvidas nesses documentos, CPFs, faz parte. Pessoas se envolvem com empresas, mas o que você está fornecendo pertence à empresa. É assim que é o entendimento das pessoas que discutiram esse assunto dentro do Corinthians. Os documentos são do Corinthians. Eles não são pessoais e particulares de alguém. Eles são de posse do Corinthians. O Corinthians é que detém estes documentos. E o Corinthians, entre aspas, é o dono destes documentos. Portanto, o que você está fornecendo são documentos do clube, que vão levar automaticamente nomes e CPFs. Mas os documentos são do clube. Esse é o entendimento e é por isso que isso será enviado à Justiça. Outra questão, há muito receio sobre o sigilo, porque vocês têm visto, tudo que tem chegado ao Ministério Público tem vazado à imprensa e tem se tornado público, inclusive vazado por perfis fakes das redes sociais, no Twitter e tudo mais, certo? A questão é, há um receio do Corinthians de que maneira isso vai ser enviado para que o Corinthians não seja responsável por estes futuros ou possíveis vazamentos. Esse é o cuidado que o Corinthians está tendo. E o Corinthians tem um pedido do Ministério Público e também tem um pedido da Justiça, da juíza do caso. Alguns entendem que o Corinthians tem que enviar à Justiça, vai lá, coloca os documentos, registra em cartório, solicita sigilo e deixa à disposição da Justiça. E a Justiça vai fazer esse meio de campo com o Ministério Público. O Ministério Público automaticamente teria acesso a isso de maneira sigilosa. E tem gente que entende que não, que tem que enviar para a Justiça e você tem que enviar também para o Ministério Público, que também está fazendo essa solicitação. Há uma divergência sobre isso e a conclusão que eles chegaram é: o Corinthians vai enviar toda a documentação, que é bastante coisa, estava fazendo toda essa varredura, vai enviar toda essa documentação e vão discutir só na manhã dessa segunda-feira se envia para os dois, para o Ministério Público e para a Justiça, ou se envia para o cartório, registra, deixa à disposição da Justiça e pede sigilo. E a partir daí o Ministério Público tem acesso e se vazar o Corinthians não tem nada com isso. É isso que eles estão discutindo, mas que será enviado nessa segunda-feira. O Corinthians só está tomando cuidado para fazer isso de uma maneira que os documentos sejam mantidos em sigilo pelos órgãos públicos, porque há ali informações delicadas e importantes de quebra de sigilo fiscal e bancário que o Corinthians teme que sejam vazadas aí por redes sociais, imprensa, jornalistas e tudo mais, tá bom? É importante destacar isso. E que mais? Aliás, o promotor do caso Cássio Concerino, ele falou à Rádio Bandeirantes que ele já tem elementos suficientes para encontrar irregularidades e ilegalidades, principalmente na questão das notas fiscais. E o que a gente vai ter que entender aí é quem são os responsáveis por isso. No Corinthians eu tenho conversado com bastante gente sobre os casos do Andrés e do Duílio e com advogados que têm me registrado que acreditam que o Andrés tem uma situação mais complicada do que a do Duílio, porque a do Duílio você dificilmente vai encontrar questões criminais relacionadas a notas fiscais que você possa responsabilizá-lo, o que não impede que ele seja responsabilizado na esfera civil e também dentro do clube. E aí a gente vai ter que tentar entender como isso vai ser discutido dentro do clube, caso não tenha um apontamento criminal, diferentemente do André Sanches, que já admitiu o uso para gasto pessoal, e você pode ter ali, de repente, não ter apropriação indébita, mas você pode ter, por exemplo, um furto qualificado. Vamos tentar entender onde que o Ministério Público deve chegar. Uma curiosidade sobre isso é que a doutora Márcia, juíza do caso da Vaidbet, ela também é a juíza responsável por este caso da investigação do Ministério Público agora. Então ela vai julgar a questão do Augusto Melo lá e a questão do Augusto Melo, do Andrés e do Duílio aqui também nesse caso do Ministério Público. A tendência é que eles sejam indiciados e que ela acate também esses indiciamentos e que depois a gente tenha os desdobramentos na Justiça. Essa é a tendência diante de tudo que eu tenho ouvido e conversado com as pessoas relacionado a este caso. Tá bom? Vamos falar então agora sobre a questão do patrocinador do Corinthians. Mais um gole de água e bora lá.
Bom, gente, vamos lá falar então sobre essa possível proposta que o Corinthians deve ter para patrocinador Master e também name rights da Neoquímica Arena. O que pega aí? O que vocês precisam saber? O Corinthians já recebeu uma proposta oficial na mesa, não ficou na discussão, apresentaram uma proposta. O Corinthians recusou prontamente, não sei qual é o nome da empresa, mas chegou uma proposta e o Corinthians já recusou, não atende a pretensão do Corinthians. Segundo ponto, no contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, para patrocinador Master, há uma janela de discussão. Nessa janela de discussão, a multa baixa. A multa do primeiro ano de contrato era de 100 milhões. Depois ela vai reduzindo proporcionalmente, assim como o contrato da Neoquímica Arena com o name rights. Mas em outubro, ela sofre uma queda brusca para cerca de 40 milhões de reais. Por quê? Porque é um momento que o Corinthians pode pensar em sair da parceria e a própria empresa também pode pensar em sair da parceria. Corinthians e Esportes da Sorte podem repensar este contrato se querem continuar com a parceria nesta janela de outubro, porque depois de outubro a multa volta a subir. Ela não volta para 100 milhões, mas ela volta a subir para ser escalonada. É só uma janela de discussão e entendimento se há interesse da parceria ser continuada. E isso abre uma grande possibilidade para quem quer entrar no lugar, para quem quer assumir o lugar da Esportes da Sorte. Todo mundo que tem discutido com o Corinthians tem discutido uma intenção de plano casado, name rights mais o patrocinador Master. Então você precisaria romper os dois contratos, com a Hypera Pharma e também com a Esportes da Sorte. Com a questão do name rights, você tem a partir de setembro uma queda da multa para 50 milhões. Que com os impostos chega perto de 70 milhões. E você tem em outubro uma janela com a Esportes da Sorte que joga a multa para 40 milhões, muito mais baixo, fica muito mais acessível. Isso significa que é ali que tudo deve acontecer. É em outubro que a gente deve ter definições importantes e deve ter martelo batido sobre alguma eventual nova parceria do Corinthians para patrocinador Master e também para name rights, por causa dessas janelas que vão se abrir. A janela do contrato da Esportes da Sorte e também a queda, na verdade não é uma janela, é uma queda da multa do name rights. São coisas diferentes que coincidem no período e que devem ali serem cruciais para o Corinthians fechar um novo acordo, ou com uma dessas empresas que já estão lá, ou com uma empresa de fora. Uma das empresas que estão de fora e que querem entrar é a Betano. O Corinthians tem mantido conversas importantes com a Betano, as conversas têm sido muito boas, na informação que eu tenho, as conversas têm avançado bem, não há proposta na mesa, não há uma proposta na mesa ainda, mas há uma intenção declarada, clara e conversas nesse sentido. Muito provavelmente o Corinthians vai ter uma oferta da Betano e acredita-se que seja uma oferta tentadora. Na questão do patrocinador Master, vai chegar no que o Flamengo conseguiu agora, um contrato extraordinário? Não, não vai chegar porque há um problema de credibilidade. O Flamengo tem uma torcida gigante, ele dá audiências na TV muito importantes, mas ele tem uma questão de credibilidade hoje que a marca, ao se associar ao clube, estuda, avalia e coloca isso de maneira métrica para estudar o patrocínio que ela vai pagar. Diferentemente do Corinthians, que infelizmente a gente tem tido enormes dificuldades de credibilidade, não só na parte financeira, mas também na parte policial, estrutural, de gestão, e isso faz com que o valor caia, o valor seja reduzido, normal. Então o Corinthians não vai conseguir bater o que conseguiu o Flamengo agora, neste caso, pelo menos por enquanto, mas deve receber uma oferta importante da Betano, mas não só da Betano, mas deve receber uma oferta importante da Betano para o patrocinador Master e também para o name rights da Neoquímica Arena, tá bom? Vamos aguardar para ver como é que isso tudo vai acontecer, mas como eu expliquei aqui para vocês, em outubro esse martelo deve ser batido, porque é ali que tem a janela do contrato Master do Corinthians e, consequentemente, também é um mês depois da multa do name rights ser reduzida. Tá certo? Informação importante, exclusiva para vocês. Aliás, para a gente encerrar aqui, muita gente me mandou mensagem no direct do post que eu fiz quando eu digo que jornalismo não é para todos, porque tem gente que tem dificuldade de trabalhar com jornalismo profissional. E vocês viram mais uma retratação, dessa vez do Renan Bonsac, acho que é isso o nome dele, Renan Bonsac, ele que no Twitter, no X, costuma se identificar como DC82, ele é mais um destes
que quer lacrar baseado nessa ideia de que, olha só, aqui no Twitter nós temos uma galera que não gosta do Salazar, né? Tem gente que faz propositalmente campanha para tentar de alguma maneira diminuir a minha imagem ou o meu trabalho. São pessoas que foram contra todo o meu trabalho durante a gestão Augusto Melo e que depois tiveram que aceitar tudo que eu publiquei, né? Tava tudo correto, tava tudo certo, tudo bateu, tudo aconteceu e algumas dessas pessoas largaram Augusto Melo, mas criaram um ranço comigo absurdo, né? Parece que eu fiz mal para algum dirigente de estimação dessas pessoas. E aí, o Renan, parece que é novato aqui na profissão e na situação, está tentando, entre aspas, se aliar a essa galera, de repente em busca de engajamento, quis lacrar lá no X, eu recebi o print, e aí ele fala mais uma informação mentirosa do Salazar. Como mais uma, né, Renan? Será que teve outras? Ou será que é só uma falácia assim que as pessoas falam? Será que você consegue provar de outras informações mentirosas? Fica difícil. Depois ele fala, primeiro Salazar disse que os gastos dos cartões corporativos não era crime. Eu nunca disse isso. E eu sei que muita gente faz como o Renan. E aí é a mentira falada 1000 vezes que vira verdade para muita gente. O tempo todo pessoas falando, Salazar disse que não há crime nos cartões corporativos. Não, não foi eu que disse. Eu trouxe essa informação dita por outra pessoa. Eu não tenho essa responsabilidade. Depois ele disse que notas frias eram falsas. Eu também nunca disse que as notas frias eram falsas. Eu fiz matéria trazendo pessoas falando sobre o assunto e se essas pessoas disseram que era falso, não é problema meu. Eu nunca disse que elas eram falsas, eu não tenho informações mentirosas publicadas e eu também nunca disse que os gastos com os cartões corporativos não se configurava crime. É diferente quando a gente traz um especialista ou algum responsável dizendo isso. E aí ele é o responsável pelo que eu publiquei, porque está na aspa dele. Aí as pessoas, infelizmente, não sabem trabalhar. Só aqui 3 parágrafos completamente falaciosos, mentirosos, que o Renan com certeza não conseguiria provar, ao contrário de mim, que conseguiria provar facilmente que isso que ele fez aqui é um absurdo, que gera uma série de comentários, que geram discurso de ódio, pessoas que me procuram para falar, olha aqui e tudo mais, que me atacam, que me xingam, que tudo mais, baseado numa série de mentiras que ficam sendo propagadas rotineiramente, de maneira constante nas redes sociais, principalmente no X. Mas internet continua não sendo terra de ninguém. Claro que o Renan não conseguiria provar o que ele explicou aqui, o que ele publicou, o que ele afirmou aqui, e por isso ele aceitou retirar este post do ar e publicar uma retratação admitindo que estava equivocado, errado e pedindo desculpas. É assim que tem que ser, né? Espero que o Renan, na próxima vez, se preocupe em fazer só o trabalho dele, se preocupe em não querer lacrar e que as pessoas entendam de uma vez por todas. Não acreditem em tudo que vocês leem, principalmente no X, principalmente dessa galera que não se identifica ou que se identifica e claramente tem algum lado nessa história, algum interesse nessa história. Certo? Da minha parte, eu estou sempre aqui. Muitas vezes eu fico em silêncio. Mas o meu silêncio não quer dizer que eu não estou atento, não quer dizer que eu concordo com o que está acontecendo. E de vez em quando as pessoas têm que aprender que a internet não é terra sem lei. E ficar falando essas coisas aqui, mentirosas, sobre mim, não vai rolar. E aí, quando a gente entra na esfera da justiça criminal e civil sobre responsabilização do que é falado, aí as pessoas normalmente recuam. Por que será, né? Na hora de lacrar, todo mundo tem coragem. E tem muita gente aí que continua falando groselha, mas eu tô só anotando, só guardando. Tá certo? E você, com consciência, consegue pensar e não ser massa de manobra dessa galera, é só você perceber. Eles não têm como provar essas situações. Quem acompanha o meu trabalho sabe o trabalho honesto e criterioso que foi feito, inclusive feito de uma maneira que baseou as investigações policiais recentemente. É assim que tem que ser, sem nenhum prejuízo para mim ou para minha imagem. Se eu tivesse feito o que essa galera gostaria, nada teria sido publicado e o Augusto Melo estaria aí até hoje. Portanto, senhores, daqui sempre vai ser assim, com responsabilidade. Sobre Augusto Melo, sobre o Ministério Público, Andrés Duílio, sempre a informação trazida com responsabilidade. Esse é o jornalismo profissional que eu pretendo trazer sempre, onde eu estiver, na Gazeta e principalmente aqui na Salazar TV. Tá certo? É isso, se cuidem, bom final de semana a todos e aquele abraço. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Timão. Corinthians que pode ter a Betano pra bater de frente aí com o Flamengo, né?
como novo patrocinador master e também dono aí dos Neighbor Rights da Neoquímica Arena. Vamos ver aí nos próximos dias. É uma negociação que ainda não tem oferta na mesa, mas já há uma conversa entre ambas as partes. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!